vamos falar sobre Mulambo. É um nome interessante, não é? Muito famoso. Mas hoje eu vou contar para vocês a diferença das quatro, vamos dizer, as quatro facções dentro da falange de Maria Mulambo. Vocês sabem, né? Eu já expliquei outras vezes. Falange é um nome, é uma palavra que usamos para falar dos grupos das entidades, né? Falange é uma breve explicação. Antigamente, na época dos exércitos da Idade Média ou até anterior a isso, um exército era o grupo total de forças armadas de um reino. Só que dentro do exército era dividido entre batalhões. E dentro do batalhão tinha ainda as subdivisões, falanges, que eram pequenos grupos. Então, um exército ele era formado por falanges. As falanges formavam os batalhões e os batalhões formavam o exército inteiro, né? Então, falange é um grupo. Falange também é uma palavra para falar das partes do dedo, né? Temos aqui um dedo e temos três falanges. Cada dobrinha é uma falange. Três partes que integram o todo, né? Então, falange é sempre um grupo que vai ter ali uma divisão dentro de algo que é maior, entende? As pombagiras trabalham em falanges e geralmente eu digo basicamente todas, são assim. Tem a chefe da falange, que tem o nome, e este nome dela vai ser replicado a todas as demais entidades que fazem parte da falange. Vamos usar como exemplo a maior falange que existe, que é a de Maria Padilha, que conta com centenas ou talvez até milhares de entidades ali dentro. Cada entidade ali tem o seu nome próprio, entende? Vamos imaginar que ali tem Susana, Rosana, Maria, Fernanda, não sei o que lá, todo tipo de mulher. Mas todas que fazem parte da falange de Maria Padilha vão trabalhar se auto-intitulando Maria Padilha. Então elas vão usar nomes de falangeiras. Maria Padilha é a chefe da falange. O nome dela é só Maria Padilha. Depois dela vem Maria Padilha das Almas, da Estrada, das Encruzilhadas, todas as Padilhas possíveis. Padilha que tem um nome depois, né, um nome de falangeira, é porque faz parte da falange, mas não é a chefe, né? Isso é a organização. Mas agora a gente vai falar da falange de Maria Mulambo, que tem tudo, menos organização. Aquela falange é pau de dar em doido. A gente nunca sabe o que está rolando ali, sabe? É uma loucura. Porque é da personalidade de Maria Mulambo ser desorganizada. Ela é muito poderosa, mas não é organizada. E o que é que foi acontecendo? A falange dela é uma das únicas, para bem dizer a única, que tem dentro da falange falanges, né? Houve ali essa divisão, né? A gente chama das facções dentro da falange de Maria Mulambo. E quais facções são essas? Maria Mulambo, a primeira entidade que se chama Maria Mulambo, é uma mulher negra brasileira da época da colonização do Brasil, da época do Brasil colônia. Ela, quando morre, né, ela vai fazer rapidamente a sua jornada espiritual e ela começa a agregar outras entidades. Por isso que vai ter, por exemplo, uma cantiga que diz que Mulambo é loira dos olhos azuis. Eu acabei de falar que ela é negra, a chefe da falange, tá? Mas vai ter sim a Maria Mulambo que é loira dos olhos azuis, vai ter a Maria Mulambo que foi rainha de não sei aonde, vai ter todas as Mulambos, entende? Que cada uma é de uma história diferente. Elas se unem na falange de Mulambo porque elas têm a personalidade parecida com ela, tá? Elas se entendem bem, então elas se unem. E elas se entendem de um jeito que eu nem sei explicar como é, porque a gente que está de fora, a gente acha que ninguém se entende ali dentro. É um hospício, mas elas, curiosamente, sempre se entendem muito bem, porque são todas doidas, e um doido com outro doido se comunica perfeitamente, né? E o que é que vai acontecer ali dessas facções? Originalmente, a falange de Maria Mulambo era para ser como era todas as demais falanges. Todas as entidades chamarem Maria Mulambo e obedecerem à chefe da falange. Então teríamos Maria Mulambo das Almas, do Cabaré, das Sete Encruzilhadas, dos Sete Cruzeiros, do Cruzeiro, dos Sete Cruzeiros da Calunga, do Inferno, e por aí vai, né? Não tem mais fim isso, de tantos nomes que tem. Só que elas começaram a brigar. Elas não desmancharam a falange. Geralmente, quando tem briga dentro de uma falange, uma entidade é expulsa da falange.
Ela não vai ficar lá. Maria Padilha é assim. Se uma das falangeiras dela começa a dar problema, mas num segundo a Padilha diz para ela que a porta da rua é serventia da casa e ela que vai se embora. Por isso que a falange de Padilha é sempre organizada. Qualquer uma que dê problema é eliminada da falange. A de Maria Mulambo é, se alguém deu problema, vai ficar dando problema. Porque ninguém faz nada, fica ali mesmo, né? E aí o que acontece é, a primeira quebra que houve na falange de Maria Mulambo, que se formou uma segunda facção, foi de uma mulher muito complicada. Maria Farrapo, a princípio, era uma falangeira de Maria Mulambo, entende? Então era como se Maria Farrapo fosse um nome de Mulambo, né? Se vocês conversarem com o pessoal da Umbanda e da Quimbanda mais antigos e falarem de Maria Farrapo, eles falam para você que é Maria Mulambo. Não estão errados. Em algum momento, Maria Farrapo, ela trabalhou como falangeira de Maria Mulambo. Ainda faz parte da falange. Só que Farrapo e Mulambo, quando foram vivas, né, elas se conheceram, tiveram uma jornada juntas, tanto que a Maria Farrapo foi obrigada a entrar na falange de Maria Mulambo, porque reza a lenda que quando eram vivas, foi a Maria Farrapo que tirou a vida da Maria Mulambo, de maneira injusta. Se fosse por justiça, ok, mas foi por uma situação injusta, né? E aí o que acontece é, Maria Farrapo teve que obedecer a Maria Mulambo por um curto tempo, não passou de décadas. E décadas para a espiritualidade é pouquíssimo tempo, entende? E a Maria Farrapo, ela é muito forte. Então teve um momento em que ela se revolta dentro da falange de Maria Mulambo, dizendo que ela não seria mais uma falangeira, que agora ela seria independente. Ela não seria mais Maria Mulambo do Farrapo, Maria Mulambo dos Sete Farrapos. Ela seria apenas Maria Farrapo e pronto. Não iria ter vínculo com Maria Mulambo. E o que é que Maria Mulambo diz a ela? Vai com Deus, meu chapa. Maria Mulambo não viu o problema, mandou a mulher embora. Mas aí aconteceu uma coisinha complicada. Quando a Maria Farrapo está indo embora da falange de Maria Mulambo, ela não vai sozinha. Quase metade da falange de Maria Mulambo quer seguir a Maria Farrapo, quer abandonar a Mulambo e quer se tornar falangeira de Farrapo. E as falanges, elas existem por uma questão. Uma entidade, um espírito sozinho no mundo espiritual é fraco. A Maria Mulambo sozinha, ela é fraca. Ela pode sofrer coisas ruins de espíritos mais fortes. Então o que ela precisa é de um grupo, porque juntas, várias mulheres ali, várias entidades juntas, aí elas são fortes. Quando se quebra a falange de Mulambo no meio, Mulambo diz, não, espera aí, não precisa disso, né? Vamos deixar disso, vamos todas ser amigas aqui dentro, somos numerosas, vamos ficar aqui. Maria Farrapo continua sendo da falange, mas não é mais dependente, usa seu próprio nome, faz suas próprias coisas. E ok, as moças que querem seguir Farrapo ainda são de falange de Maria Mulambo, mas vão trabalhar como Farrapo, né? Então está ali a falange da Mulambo e dentro dela tem duas falanges agora, duas mini falanges, as Mulambos de fato e as Farrapos, né? Que, por incrível que pareça, convivem bem, né? Vivem em pé de guerra. E quando eu digo que vivem em pé de guerra, vocês vão pensar, ué, então não convive bem, né? Se vivem brigando, convivem bem porque esse é o jeito delas, né? Se dão bem da maneira que é possível se dar bem ali do jeito que elas vivem, né? Então se criou essas duas. Então duas facções dentro da falange de Mulambo. A Mulambo de fato e a Farrapo. Mas aí vem quebrando uma terceira facção. E aí justifica esse meu cabelo aqui alvo como a neve, né? Vem surgindo uma mulher que já era da falange e ficou calada por muito tempo, né? Mas ela é uma mulher muito gananciosa, uma mulher baseada em beleza, né? Nós conhecemos ela por Tata. E muita gente acha que esse Tata tem a ver com o candomblé, porque no candomblé de Angola, sacerdote masculino se fala Tata. E as pessoas achavam que seria Tata Mulambo por ela ser uma mãe de santo. Só que Tata significa pai, não é, mãe, não é uma palavra feminina. Esse Tata nunca foi referente à africanidade. É simplesmente de tataravó. Por que dizem isso? Porque
A primeira, Tata Mulambo, ela foi uma mulher que ela foi, vamos dizer, uma bruxa que não deu certo. Ela fez diversos feitiços para ficar jovem. Só que ela não era uma feiticeira de fato, ela não nasceu feiticeira. Ela foi aprendendo a ser feiticeira, só que meio que sozinha, né? Reza na lenda dela que ela encontrou um livro de magia e foi fazendo. Não tinha ninguém para orientar ela. Ela foi fazendo. E ela invoca feitiços, espíritos, uma série de coisas que de fato vão ajudando ela no propósito dela, mas sempre de modo um pouco torto. Então, o que é que nós vamos ter? Uma mulher de aparência jovem, mesmo sendo muito velha. Ela morreu para mais de 100 anos de idade, coisa que na época dela era quase impossível. Era como se fosse ser imortal chegar aos 100 anos, né? E a aparência dela era muito jovem, mas os cabelos eram brancos, né? Porque ela tinha cabelos de idosa. E vejam bem, não eram grisalhos, eram brancos, porque era de uma idade muito avançada, né? Então, Tata Mulambo é assim. Ela é jovem de rosto e de corpo, mas o cabelo é branco, sempre é branco. E ela dentro da falange da Mulambo, foi encontrando outras moças com a mesma história. Porque não existe nada que seja novo sob o sol. A gente às vezes acha que nós fazemos coisas fantásticas e, ai meu Deus, só nós que fizemos. Grande engano. O que você fez de maravilhoso, alguém já fez também, tá? Nessa vida, nós simulamos e repetimos atos que já foram feitos milhares de vezes por outros. E essa Tata Mulambo, o nome dela é Tata Mulambo das Almas. Ela vai encontrar uma outra moça que trabalhava como Maria Mulambo, e a Tata Mulambo vê essa moça, uma moça negra, muito bonita, como ela, mas tinha um ar de velhice. E essa moça é negra, e ela tem um cabelo afro muito armado, branco também, né? E a Tata Mulambo perguntou, o que é que aconteceu? E essa outra Mulambo contou para ela o que aconteceu. E ela falou, você é como eu, vamos nos juntar. Essa outra moça, essa moça negra, venha se transformar em Tata Mulambo da Calunga. E aí, dentro da falange da Mulambo, essa Tata Mulambo das Almas foi angariando muitas moças com a mesma história. Daqui a pouco, o que nós temos? Uma quebra, uma terceira facção se formando dentro da falange de Maria Mulambo. Agora eram 3 grupos lá dentro, cada uma muito diferente da outra. Os 3 grupos ali, muito diferentes uns dos outros. Porque a Tata Mulambo, ela tem uma aparência um pouco despojada quando ela quer brincar. Mas ela é muito altiva, ela é muito elegante. Ela é muito similar à Dama da Noite, de tão elegante que ela é. Agora, a Maria Farrapos e a Maria Mulambo não são elegantes, elas têm educação. Foram educadas, mas elas escolhem ser um pouco esculachadas. É uma escolha. Quando vocês verem elas assim, com pouca educação, nada polidas, é porque a Mulambo e a Farrapo gostam de ser assim. Tata Mulambo não gosta. Tata Mulambo é uma dama, né? Uma lady, né? E aí, com base nisso, vocês pensam, então, agora a falange de Mulambo tem 3 facções de 3 tipos de entidades diferentes ali dentro. Até que surge a 4ª facção, né? Nem sei se nesse momento surgiu uma 5ª, mas eu só conheço até a 4ª. E isso que eu estou falando eu ouvi da boca das próprias entidades. Por isso que eu só sei até aqui. Se depois disso aparecer outra coisa, ainda saberemos no futuro, né? Que a falange de Mulambo está sempre em movimento. Começa-se a surgir um grupo de entidades que se comunicam entre si, né? Algumas mulambos que se comunicam entre si, com histórias de violência. Violência e vingança. Morte violenta. A própria Maria Mulambo original, a chefe da falange original, morreu com uma bala, né? Então, você pode pensar, então assim, a Maria Mulambo original também morreu, ela também morreu com violência. Mas essas outras, elas morreram com violência em exagero, foram mortes brutais. A principal delas teve o corpo incendiado, ainda viva, e depois seus restos mortais atirados em um local onde se depositava lixo. E aí surge Maria Mulambo da Lixeira, que são entidades muito raivosas. Elas são muito raivosas, mas muito mesmo, entende? Elas, é claro, não demonstram essa raiva à torta e à direita. Não pense que raiva é ignorância. Elas não são ignorantes.
Se você conhece elas, elas são muito agradáveis, são brincalhonas. Mas se você provoca elas e elas têm a oportunidade de dar o troco, elas não têm piedade. Elas não são mulheres de se conversar pedindo clemência. Não tem clemência. Elas são ferozes. Então tem um peso em cima delas, sabe? Então vamos imaginar que é a facção de Maria Mulambo mais cruel, né? As outras não. As outras a gente conversa, vê o que é que se faz. Mulambo da Lixeira não é assim. Todas essas que levam o nome de Mulambo da Lixeira é porque o corpo, o cadáver delas foi violado como se fosse lixo. A principal delas, de fato, teve o corpo lançado em uma lixeira, né? Agora, as demais, não, nem sempre aconteceu isso. Mas o corpo, o cadáver, foi desrespeitado ao máximo e houve morte por tortura. Então, o que acontece ali é uma raiva muito grande nelas, entende? Elas viram numa força do ódio assim pesada demais, entende? E isso é algo que não combina tanto com a Mulambo original. A Mulambo original é muito feroz, mas ela não é odiosa, entende? Agora, as da lixeira são. Aí quebrou e temos a quarta facção. Então, são 4 grupos que vão integrar a falange, né? Elas trabalham muito bem. O que é interessante é, Mulambo da Lixeira, ela poderia ter escolhido um outro nome, ou mudar a versão do nome, mas elas não quiseram. Continuaram sendo Maria Mulambo da Lixeira ou só Mulambo da Lixeira, certo? Então vamos ter Maria Mulambo com suas falangeiras, que são Maria Mulambo com algum outro nome. Vamos ter Tata Mulambo, vamos ter Maria Farrapo e vamos ter Mulambo da Lixeira. As 4 facções que vão estar sempre trabalhando. E elas, por mais que eu disse que elas vivem em pé de guerra, brigando ali entre si, existe algo muito interessante. Se você mexe com uma, você mexe com todas. É como jogar pedra no vespeiro, entende? Então não pense assim, ó, um grande exemplo. Você vê uma Farrapo e uma Mulambo discutindo, elas brigando uma com a outra. Ok, isso é entre elas. Chegue até uma delas e a ofenda. As duas se voltam contra você, porque elas são unidas. Isso foi um propósito da Maria Mulambo, chefe da falange. Aconteça o que acontecer, acontece dentro da falange. Mas se vem um ataque de fora, as 4 facções se tornam uma só. Elas são Mulambo agora, entende? E elas vão para a guerra. E aí é bem complicado e interessante você ver esse comportamento. Porque elas são totalmente independentes umas das outras, mas se elas são atacadas, vai haver o efeito manada. Todas juntas agora se defendendo. E por isso que elas são tão desorganizadas e tão malucas, mas elas sobrevivem, entende? Não importa o que aconteça. Existe agora um novo título de entidade dentro da falange de Mulambo, mas é muito pequeno ainda, são pouquíssimas. Eu não sei dizer se um dia se tornará uma facção ali dentro. Eu acho bem improvável, porque essas aqui são complicadas, que são as entidades que se chamam Zureta. São entidades que têm a alma quebrada. Imagine que a alma é um globo de vidro. Ela tem que estar transparente e intacta. Assim é a alma de cada ser humano. A alma da Zureta, ela é um globo de vidro que caiu no chão, está rachado. Ainda está ali, mas é rachado. O que é que significa isso? São entidades que elas têm insanidade. Elas são loucas. Mas não é louca do sentido de eu estar ofendendo ela, dizendo, ai que maluca. Não. Elas são entidades que têm o pensamento desconexo da realidade. E eu, esses dias atrás, fiz um vídeo falando de megeras, né? Entidades negativas. As Zuretas, elas basicamente são megeras. Só que Mulambo entendeu que Zureta não é alguém que faz coisas ruins de propósito, porque Zureta, ela sai do natural, entende? Ela sai de si. Então, Zureta precisa de ajuda para manter ela na linha. Não ajuda para se defender, porque ela é muito poderosa. E, inclusive, o fato de Zureta perder o controle faz dela mais poderosa do que as outras, porque cada entidade tem uma quantidade exata de energia. E elas vão distribuindo essa energia de acordo com o que elas fazem.
Zureta consegue, não é que ela consegue, ela faz sem perceber o que está fazendo. Ela consegue em um instante pegar toda a energia que ela tem e usar de uma vez. Depois ela fica muito fraca. Mas esse uso de toda a energia é algo assim demolidor, entende? É demolidor, é devastador o poder que ela tem. Então Mulambo cuida dela. Então eu vejo que algumas entidades, e as Zuretas são muito poucas, viu? Eu na minha vida conheci duas, e olha que eu conheço muitas entidades, mesmo através do meu trabalho tenho que conhecer, né? Mas eu só vi duas até hoje. Eu sei que existem mais por aí, mas pouquíssimas. Se no Brasil tiver umas 20 é muito. E isso é uma quantidade muito pouca para estar dentro de uma falange, né? Então, as Zuretas estão ali, mas não sei o que é que vai dar, porque elas ainda estão sendo tuteladas pela Mulambo. Agora, as outras 4 facções continuam aí. E aí me digam vocês conhecem entidades dessas facções? E vocês já haviam imaginado que o grupo de Maria Mulambo é tão dividido e tão doido assim, né? É bem interessante isso. Vocês nunca verão esse tipo de coisa em outras entidades, tá? Eu, por exemplo, sou da Pombagira das Sete Saias. A falange da minha Pombagira é exata, é um grupo só. Todas são sete saias. Todas. Eu sou das Sete Saias das Sete Encruzilhadas. Um amigo meu é das Sete Saias do Cabaré. Conheço uma mãe de santo aqui perto que é das Sete Saias dos Sete Cruzeiros. Tem uma outra mãe de santo também aqui do outro bairro, aqui do Tucuruvi, que ela é das Sete Saias da Calunga Grande. As nossas sete saias, quando se encontram, são falangeiras. Elas são muito parecidas umas com as outras. Muito mesmo, né? Agora, mulambo, se você vê duas mulambos juntas, você não diz que são da mesma falange. Muito diferentes. Só que elas pensam de forma parecida. Por isso que são muito diferentes, muito desconexas. Mas é o que eu falei. Não mexa com uma. Se você ofende uma, você ofendeu todas. E aí, aguentar o rojão de todas juntas vindo atrás de você é complicado. E se lembre, entidade não faz mal a ninguém. É entidade de verdade. Não faz mal a ninguém. Ela não vem atrás de você para te fazer mal porque ela acha engraçado. Jamais fará mal. Mas elas têm o poder de fazer justiça. Então, não provoque uma punição por justiça. Porque se você provocar, aí elas podem fazer. Mas aí quem provocou foi você. Não precisava. Você que caçou problema onde não tinha, né? Então, sempre se lembrem. Mulambo é doida. Mulambo é desorganizada. Mulambo é maluca. Mas as mulambos, as farrapos, as tatas e as da lixeira são muito fortes.